Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números inteiros, tá? Na aula anterior nós falamos de números negativos. Onde vocês encontram esses números negativos? Alguns alunos enviaram que já viu em supermercado, outros já viu em jornais. Por exemplo, quando a gente vai falar que lá no sul, né, do país está nevando, ele está com a temperatura abaixo de zero, então a gente coloca o sinalzinho de menos para indicar que essa temperatura está abaixo de zero. Se a gente fala que a temperatura está 40 graus Celsius, por exemplo, a gente indica com o sinalzinho de mais para indicar que ele está acima de zero. Então, esses dois sinaizinhos a gente utiliza para isso, para diferenciar um número positivo, que a gente utiliza o sinalzinho de mais, de um número negativo, tá? Os números positivos, eles podem, tá vendo aqui o 49, por exemplo, aqui ó, do Internacional, primeiro colocado, tá 49 pontos, ou seja, é mais 49, tá? Ele pode ou não vir precedido do sinal de mais, porque ele é positivo. O número positivo, ele pode ou não aparecer o sinal de mais. Agora, o número negativo, ele não pode ficar sem o sinalzinho de menos, porque se eu escrever, por exemplo, assim, hoje tá tão frio, nossa, olha só, e tá 40 graus Celsius. Opa, peraí, mas se eu falar que está 40 graus Celsius, está muito quente, está muito calor, porque aqui estou indicando que ele está uma temperatura positiva. Agora, se eu faço assim, nossa, está muito frio, nossa, está congelado, o que eu vou colocar? O sinalzinho de menos, para indicar que está frio. Nos freezers, por exemplo, sempre tem lá a temperatura, né? E é sempre com o sinalzinho de menos aparecendo antes da temperatura, para indicar que está abaixo de zero. Então, se você não colocar o sinalzinho antes do número, ele está indicando que é um número positivo, tá? Então, para você ver e identificar um número negativo separando do positivo, ele precisa vir com o sinalzinho de menos. Por exemplo, observando aqui a tabela, nós temos o desempenho dos clubes na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2018, tá? Então, vamos observar a tabela aqui. Nós temos a classificação de cada time, o time, os pontos de cada um, os gols marcados e os gols sofridos, né? Que outro time marcou em cima dele. E tem o saldo de gols. O que é o saldo de gols, então? É a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Então, para eu saber o saldo de gols, para depois, lá no final do campeonato, saber se vai classificar ou não, vamos supor, terminou empatado, 0-0, para classificar para outra rodada, eles geralmente vê o saldo de gols, ou seja, quem marcou mais gols vai, quem marcou menos gols não passa para a próxima rodada. Então, o que vai fazer aqui? Vai pegar o 31, no caso do Internacional, e subtrair, porque é a diferença, né? Subtrair com 13, que foram os gols sofridos. Qual que foi, então, o saldo de gols do Internacional? 18. Por que tem esse sinalzinho aqui de mais ao lado do 18? Porque está indicando que ele marcou 18 gols a mais do que sofreu. Então, mais 18, ou seja, tem um saldo de gols positivo, tá? Tem um saldo de gols positivo. Agora, olha só, o Fluminense marcou 23 gols. 23 gols. Marcou. Ele sofreu 27 gols. Então, o que a gente pode observar aqui? Uai, professora, mas como que eu vou tirar 27 de 23? Tem como? Não, não tem. 27 é maior que 23, não tem como eu tirar 27 de 23. Mas então, como que eu vou saber o saldo de gols?
Ó, aqui está indicando o seguinte, que ele sofreu mais gols do que marcou, ou seja, ele está devendo, falta 4 gols, né? De 23 para chegar a 27, falta 4. Então, para eu identificar que está faltando 4 gols, para colocar ele como se fosse empatado, eu tenho que identificar ele com o sinalzinho de menos. Se eu não colocar o sinalzinho de menos, se eu deixar só o 4, por exemplo, aqui estou indicando que ele tem 4 gols a mais do que sofreu. E não é isso que o saldo de gols, nesse caso do Fluminense, está nos apresentando. Aqui ele está apresentando que ele sofreu 4 gols a mais do que marcou. Então, se os gols sofridos, né, vai ser como se tiver mais gols sofridos do que gols marcados, a gente sempre vai indicar com um sinalzinho de menos. Por exemplo, o Corinthians, ele marcou 25 e sofreu 21. Peraí, marcou mais do que sofreu. Quantos a mais? 4. Então, eu vou colocar 4 gols é o saldo dele, tá? Nesse 4 aqui, para eu indicar que ele é positivo, eu posso ou não colocar o sinalzinho de mais aqui antes do 4, tá? Ele pode vir sem o sinal ou pode vir com o sinal, tá? América está em 11ª colocação na classificação. Olha lá, marcou 24 gols, mas ele sofreu 28. Ele não sofreu mais gols do que marcou? Então, falta quantos gols para empatar aqui no caso? Falta 4 também. Se falta, eu vou colocar o sinalzinho de mais? Não, eu vou colocar o sinal de menos para indicar que falta, tá? Que é negativo. O Bahia marcou 24 gols e sofreu 29 gols. Sofreu mais do que marcou. Quantos gols a mais ele sofreu? 5 gols. Ele sofreu 5 gols a mais, ou seja, ele está com saldo de gols negativo, né? Então, um sinalzinho de menos. A mesma coisa com o Ceará. Marcou 15 gols e sofreu 25. Tá com um déficit, tá com uma perda de 10 gols, né? Se é perda, então, sinalzinho negativo, certo? Então, o que a gente pode observar aqui? Quando os gols marcados é maior do que os gols sofridos, nós temos um saldo de gols positivo. Quando os gols sofridos são maiores do que os gols marcados, nós temos o saldo de gol negativo, tá? Então, ele precisa estar com um sinalzinho de menos para indicar negativo, ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Quais são os times, os clubes que estão com o saldo de gols positivo? O Internacional com 18 e o Corinthians com 4. Né, gols. E quais são aqueles que estão com saldo de gols negativo? Tá? Negativo é o Fluminense, o América, o Bahia e o Ceará, porque eles estão com menos gols marcados do que sofridos, ok? Então, como que foram representados os gols, o saldo de gols positivo? Como que foi representado? Por exemplo, aqui no Internacional, como que representou o saldo de gols dele? Representou com o sinalzinho mais 18, né? Ou seja, o saldo de gols positivo foi representado com o sinalzinho de mais. E os saldo de gols negativos foram representados com o sinalzinho de menos, tá? Que eu vou colocar o 4 aqui. Então, o saldo de gols positivos foram representados com o sinalzinho de mais e o saldo de gols negativos com o sinalzinho de menos, tá? Então, para a gente observar assim, ó, como que foi representado o saldo de gols do América? Então, foi representado com o número menos 4, ok? Que é o que está apresentando aqui. Tá
bom? Bom, tenha um bom dia, boa aula, até a próxima!